Ok, vamos mergulhar no sistema incrível que nos mantém funcionando, o respiratório. A gente respira o tempo todo, mas para que exatamente? É bem mais que só puxar o ar. A chave de tudo é essa troca. Entra o oxigênio que a gente precisa e sai o gás carbônico. Bora seguir o caminho que o ar faz, desde lá de fora até o fundo do nosso corpo. É uma viagem com várias paradas, cada uma preparando o ar para o que vem a seguir. Mas essa parte da viagem é só o começo. O sistema respiratório tem umas funções bem surpreendentes. Na prática, são 5 funções básicas, mas que são absolutamente vitais. Ele trata o ar, cria uma área gigante para a troca de gases e ainda ajuda a equilibrar a química do corpo. E não para por aí. É por causa dele que a gente consegue falar e sentir cheiros. E olha só que legal! Ele vem com um sistema de defesa microscópico e super inteligente. Aqui, 2 células especiais trabalham em perfeita harmonia para limpar tudo. Esse trabalho em equipe protege as partes mais sensíveis lá no fundo dos pulmões. Então não é só sobre respirar. É um sistema de filtro, comunicação e regulação que nos mantém vivos. Fica a pergunta, como é que um sistema tão vital faz tudo isso sem a gente nem notar? Existe um motor incrível dentro do nosso corpo, sabe? Um que funciona sem parar, desde o nosso primeiro dia de vida até o último. Hoje a gente vai fazer uma viagem por esse sistema que é automático e super essencial para entender como cada respiração mantém a gente em movimento. Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta revela uma engenharia biológica fascinante. Vamos seguir o caminho exato que o ar faz, desde o momento em que entra no corpo até o seu destino final, para desvendar o que realmente acontece nesse processo tão vital. Bom, para começar, vamos entender a função mais básica de todas, o suporte à vida. A missão principal do sistema respiratório pode até parecer simples, mas ela é a base de tudo, da nossa própria existência. A lógica é a seguinte: o sistema puxa o oxigênio para dentro, que é o combustível que o corpo precisa para gerar energia, e aí, em troca, ele joga para fora o dióxido de carbono, que é basicamente o lixo que sobra desse processo. É uma troca constante e, olha, perfeitamente equilibrada. Mas calma lá, antes que esse ar chegue nos pulmões, ele precisa passar por um verdadeiro portal purificador. É aqui que o ar que a gente respira é todo preparado e a jornada começa a ficar bem interessante. A primeira parada do ar são as chamadas vias aéreas superiores. Ele entra pelo nariz, passa pelos seios paranasais e desce pela faringe, que por sua vez se divide em 3 partes. Dá para pensar nessa área como se fosse a recepção de todo o sistema. E essa recepção funciona como um ar-condicionado embutido de altíssima tecnologia. Primeiro, uma rede de vasos sanguíneos esquenta o ar. Ao mesmo tempo, células especiais umidificam ele com o muco. E por fim, esse mesmo muco age como um filtro, capturando sujeira, poeira, tudo que é depois varrido para fora por pelos minúsculos, os cílios. É um sistema de purificação impressionante, né? Ok, com o ar já aquecido, umidificado e limpinho, a jornada continua. Agora é a descida pela traqueia, o caminho direto para os pulmões. Nesse caminho, o ar passa pela laringe, a famosa caixa de voz. Exatamente aqui que as pregas vocais vibram para produzir o som da nossa fala. Logo depois da laringe vem a traqueia. Pense nela como se fosse uma autoestrada, um tubo forte, flexível, que leva o ar direto para os brônquios, que são as portas de entrada dos pulmões. E, finalmente, chegamos ao grande evento, a troca gasosa. É aqui, bem no fundo dos pulmões, que a verdadeira mágica da respiração acontece. Dentro dos pulmões, a estrutura se ramifica como se fosse uma árvore, sabe? Os brônquios se dividem em bronquíolos, que ficam cada vez menores até chegarem nos alvéolos. Essa rede toda garante que o ar chegue em cada cantinho dos pulmões. E aqui estão os heróis da nossa história, os alvéolos. São milhões de saquinhos de ar minúsculos com paredes finíssimas. Juntos, eles criam uma área de superfície gigantesca, feita sob medida para a troca. O oxigênio entra na corrente sanguínea e o dióxido de carbono sai, prontinho para ser jogado para fora. E o nível de especialização aqui é incrível. Os alvéolos são revestidos por 2 tipos de células, as do tipo 1, que dão a estrutura, e as do tipo 2, que produzem uma substância chamada surfactante. Esse surfactante é absolutamente essencial, porque ele impede que esses saquinhos de ar tão pequenos simplesmente colem e se fechem. Mas a história não acaba na troca de gases, não. O sistema respiratório faz muito mais do que só respirar.
Apesar de essa ser a função principal, ele tem outras tarefas bem surpreendentes. No total, são 5 funções essenciais que esse sistema executa o tempo todo. A maioria delas sem que a gente nem perceba. Vamos dar uma olhada. Olha só a lista completa. Fica claro o quanto ele é multitarefa. Além do que a gente já viu, ele ajuda a regular o pH do sangue, controlando os níveis de dióxido de carbono. A passagem do ar pela laringe, como vimos, nos permite falar. E o fluxo de ar pelo nariz é o que nos permite sentir cheiros. É um sistema totalmente integrado. Isso tudo nos leva a uma conclusão muito forte. O sistema respiratório trabalha sem parar, transformando o simples ar que nos rodeia no verdadeiro combustível da vida. Cada respiração é uma prova da engenharia incrível do corpo humano. Fica aí a reflexão: o que mais existe por trás de uma jornada tão silenciosa e, ao mesmo tempo, tão vital? Que tal uma viagem por dentro da cavidade nasal para entender uma conexão surpreendente? Pois é, o que o nariz tem a ver com infecção de ouvido? A resposta está na anatomia. O nariz é muito mais que um traço do rosto. É um portal super complexo. O ar entra por aqui, pelas narinas, que são as portas de entrada da cavidade nasal. E lá no fundo, a cavidade se abre para a garganta através de 2 passagens, os coanos. Ok, mas como essa cavidade é construída por dentro? Vamos começar pela parede do meio. É o septo nasal que divide tudo em 2 lados, um direito e outro esquerdo. Acima, ela é limitada por ossos do crânio e embaixo pelo céu da boca. E lá dentro tem um sistema incrível que prepara o ar, quase um ar-condicionado interno. São as conchas nasais, 3 prateleiras ósseas que aumentam muito a área de contato. E a função delas é tripla: aquecer, umidificar e filtrar todo o ar que entra. E bem lá no topo fica o epitélio olfatório. É ele que nos deixa sentir os cheiros. Certo, e como tudo isso funciona? Precisa de energia e controle, né? Basicamente, 4 nervos diferentes comandam tudo, do cheiro à circulação do sangue ali. E o fluxo de sangue é super intenso, o que é essencial para aquecer o ar. Ok, agora chegamos no ponto principal, a tal conexão surpreendente com o ouvido. Lá atrás, a cavidade nasal desemboca direto na parte de cima da garganta. E é bem aí, na parede da faringe, que está a passagem secreta para o ouvido médio. O nome desse canal é tuba auditiva, talvez conhecida como trompa de Eustáquio. E essa anatomia toda explica por que as crianças costumam ter tanta dor de ouvido. A famosa otite média, aquela inflamação do ouvido, é super comum nos pequenos. O motivo? A tuba auditiva das crianças é quase horizontal, diferente da de um adulto. Essa posição mais deitada dificulta a drenagem de líquidos, o que facilita infecções. Ou seja, a anatomia do nariz afeta diretamente a saúde do ouvido. Isso nos faz pensar, né? Olá! A gente respira o tempo todo sem nem pensar nisso, né? Mas por trás de cada inspiração existe uma verdadeira obra de engenharia biológica. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos, desmontar o nariz para entender o design genial que não só prepara o ar para os nossos pulmões, mas que também, pasmem, está ligado diretamente com aquelas infecções de ouvido tão comuns da infância. Bora descobrir essa engenharia toda que fica escondida aí dentro. Pois é uma daquelas coisas que a gente faz no automático e nunca para pensar, não é? Mas a resposta é fascinante. Revela um sistema completo, com filtros, aquecedores e até umas passagens secretas para outras partes da cabeça. Então vamos juntos desvendar a anatomia por trás de algo tão essencial. Bom, vamos lá. A jornada do ar começa bem aqui, na porta de entrada. Antes de sequer sonhar em chegar nos pulmões, o ar passa por uma série de tratamentos, digamos assim. E o primeiro de todos acontece logo que ele entra pelo nariz. Olha só que interessante a estrutura do nariz. A ponta, por exemplo, é bem flexível, né? Dá para mexer. Isso é porque é pura cartilagem. Já a parte de cima, o dorso, é osso mesmo, bem rígido. É essa mistura de flexibilidade com rigidez que dá o pontapé inicial na nossa jornada. O ar entra pelas narinas e cai direto numa primeira sala de espera que a gente chama de vestíbulo. Ok, passamos dessa primeira câmara e agora a gente mergulha de vez na cavidade nasal. E olha, aqui a coisa fica séria. A arquitetura é bem pensada. Porque as paredes desse lugar não estão ali à toa, não. Elas são uma verdadeira barreira de proteção para coisas super importantes.
E essa proteção é fundamental. Pensa só, logo em cima da cavidade nasal está o cérebro, protegidinho ali por uma camada de osso. Embaixo, o céu da boca, separando tudo do que a gente come e bebe. É literalmente uma arquitetura de segurança biológica. Tudo para garantir que cada coisa fique no seu lugar. E bem no meio, dividindo tudo, a gente encontra o septo nasal. É uma parede, sabe? Metade cartilagem, mais na frente, e metade osso, lá no fundo. E o mais curioso é que na maioria das pessoas, essa parede não é retinha, não. Quase sempre tem um desviozinho para um lado ou para o outro. Agora a gente chega numa das partes mais geniais de todo esse sistema, o ar-condicionado particular do nosso corpo. É incrível. Vamos entender como é que o nariz faz para deixar o ar simplesmente perfeito para os pulmões, na temperatura e umidade certinhas. Imagina que dentro do nariz existem umas 3 prateleiras, uma em cima da outra, saindo das paredes. São as tais conchas nasais, a superior, a média e a inferior. Elas parecem umas coisinhas simples, mas o que elas fazem é sensacional. A grande sacada aqui é a seguinte: essas conchas criam uma espécie de labirinto. Elas obrigam o ar a dar umas voltas, a criar uma turbulência, sabe? E com isso, o ar entra muito mais em contato com as paredes do nariz. E o que acontece nesse caminho? Ele é aquecido, ganha umidade e toda a poeira fica grudada ali. É o nosso ar-condicionado e purificador de ar 2 em 1, totalmente biológico. Beleza, mas um sistema desses, todo sofisticado, precisa de energia, de controle, né? É aí que entra o que a gente poderia chamar de fiação e encanamento do nariz. Uma rede super complexa de nervos e vasos sanguíneos que meio que comanda a operação toda. É uma operação que parece uma orquestra, de verdade. Tem o nervo olfatório, que é o responsável por aquele cheirinho de café de manhã, sabe? Aí tem o nervo trigêmeo, que faz a gente sentir o ar frio entrando. E ainda tem outros nervos que controlam a produção de muco e até o fluxo de sangue para ajudar a aquecer o ar. É um controle, nossa, de uma precisão absurda. E esse calor todo para esquentar o ar vem de onde? Vem de um fluxo de sangue muito, muito intenso, que chega por umas artérias bem importantes. É como se fosse um sistema de aquecimento central, sabe? Tipo um radiador. O sangue quente passa por ali e o calor dele é transferido para o ar frio que está entrando. Um processo super eficiente. Ok, chegamos no fundo da cavidade nasal. E aqui é tipo uma encruzilhada. É o ponto onde o caminho do ar cruza com outras rotas. E é exatamente aqui que a gente vai descobrir uma conexão anatômica que, olha, explica um problema bem comum que muita gente conhece. Esses portões de saída lá do fundo têm um nome: coanos. São basicamente 2 aberturas que ligam o nariz com a parte de cima da garganta. É por ali que o ar, já todo preparado, aquecido, filtrado, continua o seu caminho até os pulmões. E é bem aí, na parede dessa encruzilhada, que está a grande revelação. Tem uma entrada para um túnel. É a abertura da tuba auditiva, um canalzinho que liga a parte de trás do nariz diretamente com o interior da orelha média. Pois é, essa ligação direta entre o nariz e o ouvido, essa é a chave do mistério para entender uma das reclamações mais ouvidas em qualquer consultório de pediatra. Vamos ver como essa pecinha da nossa anatomia causa as famosas otites. O X da questão aqui é pura geometria. Nas crianças, esse canal, a tuba auditiva, é mais curtinho e fica quase na horizontal. Já nos adultos, ele fica mais comprido e mais inclinado para baixo. E essa posição horizontal nas crianças é o problema. Funciona como um cano de escoamento sem a inclinação certa, sabe? O líquido que junta lá na orelha média simplesmente não desce para a garganta, fica parado. E o que acontece com o líquido parado? Vira o ambiente perfeito para bactérias, para vírus. É essa falha na drenagem, justamente por causa da anatomia, que causa a otite média aguda. Por isso que infecção de ouvido é tão, mas tão comum em criança. Não é que elas são mais frágeis, é uma questão de engenharia interna mesmo. Então, olha só que loucura. Uma jornada que começou com uma simples respirada, levou a gente para um sistema de climatização, para uma rede de sensores e, no fim das contas, para uma ligação direta com a audição. Isso faz a gente pensar, né? Se o nariz e o ouvido estão conectados desse jeito, que outras conexões geniais e inesperadas o nosso corpo ainda deve esconder? Vamos falar sobre umas cavidades bem escondidas no nosso crânio, os seios paranasais. Sabe aquela pressão chata no rosto durante um resfriado? Pois é, a culpa é deles.
Basicamente, são espaços ocos, cheios de ar, que ficam nos ossos do nosso rosto. E por dentro são cobertos pelo mesmo tecido de boa parte do nosso sistema respiratório. O trabalho deles é super importante, preparar o ar que respiramos e ajudar na drenagem. E não é só um não, no total são 4 pares diferentes de seios paranasais. Então, vamos ver onde fica cada um deles, um por um. Começando por cima, na testa, bem acima dos olhos, ficam os seios frontais. Descendo um pouco, bem entre os olhos, temos as células etimoidais, um conjunto de cavidades. Agora, o mais escondido de todos, o esfenoidal. Ele fica lá no fundo, atrás do nariz. E por último, o maior deles, o maxilar, que fica bem nas maçãs do rosto. E uma curiosidade? A dor que sentimos vem daí. A mucosa deles é ligada ao nervo trigêmeo. Beleza, mas e quando tudo isso inflama? Aí, a gente tem um problema bem conhecido. O nome disso é rinocinusite. É a inflamação da mucosa dos seios e do nariz. E ela costuma atacar principalmente os seios etimoidal e maxilar, aqueles que acabamos de ver. Geralmente o processo é esse. Começa com um vírus, às vezes vem uma bactéria e pronto. Resumindo, são 4 pares de seios que preparam o ar. Se a drenagem bloqueia, vira rinocinusite. Fica a reflexão, né? Como a nossa própria estrutura corporal pode explicar doenças tão comuns. Olá! Hoje a gente vai explorar um mundo que fica literalmente dentro da nossa cabeça, os seios paranasais. Vamos entender de uma vez por todas a ciência por trás daquela pressão no rosto que, nossa, quase todo mundo já sentiu. Então, para começar, vamos direto ao ponto, né? Falar daquela dor, daquela pressão chata nos seios da face. Sabe aquela sensação latejante bem aqui atrás dos olhos, nas bochechas? É quase universal, né? Um peso na cabeça que parece que vem de dentro dos ossos mesmo. É um desconforto que, olha, une muita gente. Mas o que está acontecendo de verdade dentro da nossa cabeça quando isso bate? Não é coisa da imaginação, não. Tem todo um processo biológico bem complexo rolando por trás dessa dor. Bora desvendar esse mistério. E para a gente entender o problema, primeiro a gente precisa conhecer os personagens principais dessa história, os tais seios paranasais. O que são eles, afinal? Pensa assim, ó. São como pequenas cavernas, bolsões de ar dentro do nosso crânio. São 4 pares, todos forrados com o mesmo tipo de tecido que a gente tem no resto do sistema respiratório e todos eles se conectam com o nariz. Tá, mas para que eles servem? Essa pergunta de 1 milhão, né? Bom, eles funcionam como um sistema super sofisticado de ar-condicionado e encanamento para nossa cabeça. É sério. Eles aquecem e umidificam o ar que a gente respira, sabe? Para ele não chegar gelado e seco nos pulmões. E além disso, eles drenam o muco para manter tudo limpinho e funcionando bem. Beleza. Agora vamos dar uma olhada no mapa e ver exatamente onde ficam essas cavidades. Então vamos lá. A gente tem os seios frontais, que ficam aqui, ó, na testa. Depois os etimoidais, que são um monte de célulazinhas de ar bem entre os olhos. Lá para trás, mais escondidos, ficam os esfenoidais, atrás do nariz. E, por fim, os maxilares, que são os maiores de todos e ficam aqui nas maçãs do rosto. Cada um no seu lugar, com sua função. Tudo isso funciona que é uma beleza, até o dia em que não funciona mais. E é aí que o problema começa. Vamos ver o que acontece quando esse sistema de drenagem super elegante simplesmente entope. O nome técnico para isso é rinocinusite. Parece complicado, mas não é. Rino quer dizer nariz, e sinusite, bom, é a inflamação dos seios da face. Ou seja, é quando o nariz e essas cavidades ficam todos inflamados, irritados. E olha que interessante. Apesar de qualquer um deles poder inflamar, os mais premiados costumam ser os etimoidais e os maxilares. Por quê? Bom, parece que o lugar onde eles ficam e o jeitão como a drenagem deles funciona acaba facilitando o bloqueio. Mas como é que essa confusão toda começa? Geralmente, a história começa com um vilão bem conhecido. Um vírus, tipo de um resfriado comum. Esse vírus causa uma inflamação. E essa inflamação acaba bloqueando a saída do muco. E aí, já viu, né? O muco fica ali, preso, e vira o paraíso para as bactérias crescerem. O que era uma infecção viral pode acabar virando uma bacteriana. É um efeito dominó. Ok, mas e a dor? Por que dói tanto? A resposta para isso está na fiação elétrica do nosso rosto. E aqui vem a grande sacada. A dor não é só por causa da pressão do muco acumulado, sabe? O negócio é que a pele que reveste os seios por dentro é cheia de terminações nervosas. E não são quaisquer nervos. São ramos do nervo trigêmeo, que é um dos principais nervos sensoriais do rosto.
Então, quando esse revestimento inflama, ele irrita esses nervos diretamente, que mandam um sinal de dor super forte para o cérebro. Isso explica perfeitamente por que a dor é tão aguda, tão localizada. Entender essa conexão toda, inflamação, drenagem, nervos, nos leva a uma ideia muito importante que o José de Letamendi e Manjares resumiu muito bem. Um médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Quer dizer, não adianta só saber que o seio da face dói. É preciso entender todas as peças que montam esse quebra-cabeça. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, não é? Um sistema tão pequeno, umas cavidades de ar e o impacto no nosso bem-estar é gigante. Isso faz a gente pensar, que outros segredos incríveis o nosso próprio corpo esconde bem debaixo do nosso nariz, literalmente. A curiosidade é sempre o começo de tudo. Bora entender o que acontece na nossa garganta quando a voz fica rouca. Ficar rouco é bem comum, né? Mas o que causa isso, lá dentro? A chave para entender a rouquidão tá aqui, na laringe, a nossa caixa de voz. Pensa nela como um instrumento super complexo feito de 9 cartilagens no pescoço. E por dentro, ela se divide em 4 partes. Todas trabalham juntas para produzir a voz. Agora, a parte mais legal, as cordas vocais. Existem 2 tipos, as falsas e as verdadeiras. As falsas protegem, já as verdadeiras, bem, são elas que produzem o som da nossa voz. É isso aí, elas funcionam tipo a palheta de um violão, sabe? Vibrando para criar o som. O processo é simples. O ar passa, as cordas vocais vibram e pronto, temos um som. E o volume? Depende da tensão e do formato delas. É assim que a gente controla o tom. Mas esse som inicial ainda não é a nossa fala. Ele precisa ser, digamos, lapidado. É aqui que a mágica acontece. Essas estruturas transformam aquele som bruto em palavras. Certo, vamos dar um zoom out. A laringe fica dentro da faringe. Vamos dar uma olhada? A faringe é tipo um corredor de 2 vias. Por ali passa tanto o ar quanto a comida. Ela se divide em 3. A parte nasal, a oral e a laríngea, de cima para baixo. E olha que legal, ela também tem as tonsilas, que formam um anel de defesa do corpo. Ok, agora que a gente já sabe como a voz funciona, por que afinal ficamos roucos? A resposta é simples. A rouquidão acontece quando as cordas vocais não vibram direito. E a principal culpada disso, geralmente, é a laringite, que é a inflamação das cordas vocais. E as causas são muitas, vão desde fumar e gritar até infecções e refluxo. Essa frase resume bem. Entender a voz é entender a incrível complexidade do nosso corpo. É incrível parar para pensar na mágica que acontece toda vez que a gente fala, né? Hoje, a gente vai desvendar os segredos por trás da nossa voz. É uma máquina biológica impressionante que todo mundo usa todo dia, mas que pouca gente entende de verdade como funciona. Então, vamos juntos nessa jornada? Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que um simples sopro vira uma canção? E olha, a resposta não tem nada de mágica, é pura biologia. A gente vai seguir o caminho do ar. Sabe, desde que ele sai dos pulmões até virar, sei lá, uma melodia, uma conversa. E a nossa primeira parada numa estrutura que é fundamental, funciona como um verdadeiro portal. Então, chegamos na primeira parada da nossa turnê anatômica, a faringe. Para entender bem, é só pensar nela como se fosse uma encruzilhada super movimentada no pescoço. É um tubo só, mas que serve a 2 sistemas vitais, o respiratório e o digestivo. Tudo passa por ali. E o detalhe aqui é o seguinte, esse tubo tem que ser muito resistente. Por dentro, ele é todo revestido com um tecido especial, sabe? Quase uma camada protetora mesmo, para aguentar o tranco da comida descendo e, ao mesmo tempo, deixar o ar passando numa boa. É uma verdadeira obra de engenharia da natureza. E olha só, a faringe não é uma peça única não, ela é dividida tipo em 3 andares. Lá no topo, ligada com o nariz, fica a parte nasal. Aí no meio tem a parte oral, que é, bom, basicamente o fundo da boca. E descendo mais um pouquinho a gente chega na parte laríngea, que já é o portal de entrada para o palco principal da voz. Agora sim, chegamos no coração da máquina de som. Bem-vindos à laringe, a famosa caixa de voz. É aqui dentro, gente, que a mágica acontece de verdade. A laringe é bem mais que um simples tubo, viu? É uma estrutura super complexa feita de cartilagens e tem uma dupla missão que é crítica. Primeiro, funcionar como um portão de segurança para evitar que a comida vá para o lugar errado e a gente se engasgue. E segundo, ser o nosso instrumento musical, que já vem de fábrica.
E bem ali, dentro dessa caixa de voz, estão as peças mais importantes de todas. Mas pode esquecer aquela ideia de cordas de violão, tá? O que tem ali são pregas de tecido, muito especiais. E o curioso é que, na verdade, são 2 pares. E aqui tá a grande sacada. Tem um par de pregas que a gente chama de falsas, as vestibulares. Elas funcionam como seguranças, sabe? Uma proteção a mais. Mas as estrelas do show mesmo são as pregas verdadeiras, as vocais. São elas que fazem o trabalho de produzir o som. Para entender como funciona, é só pensar na palheta de um saxofone. O músico sopra, a palheta vibra e pronto, o som nasce. As nossas pregas vocais funcionam do mesmíssimo jeito. O ar vem dos pulmões, faz elas vibrarem e isso cria o som bruto, a base de tudo. É um design, nossa, incrivelmente elegante. Beleza, já conhecemos as peças. Agora, vamos ver como tudo isso trabalha junto. Como é que aquele sopro inicial se transforma em som? Bom, esse processo tem um nome: fonação. Dá para dizer que o processo é tipo uma sinfonia em 4 atos. Primeiro, o ar sobe lá dos pulmões. Aí, ele pressiona as pregas vocais até que elas comecem a vibrar bem rápido, criando um som básico, tipo um zumbido. Mas esse som ainda não é a voz que a gente ouve, não. Ele precisa ser, digamos, esculpido e amplificado. E é aí que a faringe, a boca e o nariz entram em cena, funcionando como caixas de ressonância naturais. E o mais incrível é como o controle da voz é todo dividido. Pensa assim, as pregas vocais definem o básico, o tom e o volume. É ali que se decide se vai ser uma nota grave ou aguda. Mas a cor da voz, o timbre que faz cada voz ser única, isso é esculpido depois. Pelo formato da boca, do nariz, pelos movimentos da língua e dos lábios. É um trabalho de equipe. Ok, a gente viu a perfeição dessa máquina, né? Agora vamos entender o que acontece quando ela desafina. Afinal, quem nunca ficou com a voz rouca? Essa falha, que é super comum, ataca bem no coração do nosso sistema de som. A causa da rouquidão é, na verdade, puramente mecânica. Ela acontece quando alguma coisa impede as pregas vocais de vibrar livremente ou de fechar por completo. Qualquer coisinha que interfira nesse balé super delicado e pronto, o som já sai diferente. E na maioria das vezes, a grande culpada tem nome e sobrenome. É a laringite. É basicamente uma inflamação que faz as pregas vocais incharem. E com elas inchadas, imagina tentar tocar um violão com as cordas todas frouxas e grossas. A vibração simplesmente não rola de um jeito limpo, preciso. Mas o que pode causar essa inflamação toda? E a lista de gatilhos é longa, viu? Pode ser algo que a gente inala, tipo fumaça, ou algo que sobe do estômago, como refluxo, ou pode ser simplesmente o uso excessivo da voz. Cantores, professores, todo mundo que fala muito sabe bem disso. E claro, não podemos esquecer das famosas infecções. No fim das contas, depois de ver tudo isso, fica bem claro que a nossa voz não é nada simples. É o resultado de um sistema biomecânico super sofisticado e, ao mesmo tempo, incrivelmente delicado. É mais que um instrumento que comunica palavras. Ele expressa a nossa identidade única para o mundo. Então, depois de tudo isso, a reflexão é inevitável, né? A voz é o nosso instrumento mais pessoal. É uma parte essencial de quem a gente é, da nossa identidade. A verdadeira questão que fica é: como nós vamos proteger e cuidar desse instrumento tão precioso? Ok, vamos mergulhar num dos sistemas mais importantes do nosso corpo, os pulmões. A gente vai seguir o caminho de uma única respiração, lá de fora até o fundo dos pulmões. O ponto de partida é a traqueia. É a grande via que leva o ar para dentro, sabe? Como uma árvore de cabeça para baixo, ela se ramifica em brônquios e depois em minúsculos bronquíolos. Esses caminhos vão ficando cada vez mais fininhos, levando o ar bem fundo nos pulmões. E para proteger tudo isso, tem a pleura. Ela lubrifica e garante um movimento bem suave. Agora, uma curiosidade. Os pulmões não são iguais. O direito tem 3 lobos e o esquerdo só 2. O destino final são os alvéolos. É ali que a mágica acontece e o oxigênio vai para o sangue. Bom, esse é o cenário perfeito. Mas e se alguma coisa atrapalhar esse caminho? Pelo formato, se algo for aspirado, a chance maior é que vá parar no pulmão direito. Além de bloqueios, as doenças crônicas são uma grande ameaça. Elas se dividem em 2 grupos. A diferença é simples. Na obstrutiva é difícil soltar o ar. Na restritiva, o problema é para inspirar. E falando de casos graves, o câncer de pulmão é o que mais mata, de longe. Outra ameaça bem séria é a pneumonia, uma infecção que ataca diretamente os pulmões.
Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, ela causa cerca de 1 a cada 6 mortes. E alguns grupos precisam de atenção redobrada, como crianças, idosos e quem já tem outras doenças. Nossos pulmões não param um segundo. Fica a pergunta: como proteger melhor esses órgãos tão vitais? Olá! A gente respira o tempo todo, mas já parou para pensar em como isso realmente acontece? Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Seguir a jornada de uma única respiração, desde a traqueia até o cantinho mais profundo dos pulmões, para entender essa máquina incrível que nos mantém de pé. E só para a gente ter uma ideia da importância desse assunto, vamos começar com um dado que, olha, é bem sério. A pneumonia, que é uma infecção nos pulmões, é responsável por mais ou menos 1 a cada 6 mortes nos Estados Unidos. É muita coisa. Isso já mostra o quanto é fundamental a gente conhecer e cuidar bem dos nossos pulmões. Então, bora lá. A ideia aqui é seguir o rastro do ar, acompanhar essa viagem pelo sistema respiratório inferior e ver, passo a passo, o que acontece quando a gente simplesmente puxa o ar. E a primeira grande parada dessa viagem é a traqueia. Pensa nela como se fosse a principal rodovia do ar. Depois de passar pelo nariz, pela boca, pela garganta, é aqui que o caminho para os pulmões começa de verdade. É bem legal pensar nisso como uma árvore de cabeça para baixo. A traqueia seria o tronco principal. Aí, esse tronco se divide em 2 galhos grandes, que são os brônquios principais. E esses galhos vão se dividindo e dividindo em galhos cada vez menores. Os brônquios lobares, segmentares, depois os bronquíolos, até chegar nas folhinhas, que seriam os alvéolos. É lá que a mágica da respiração acontece. Agora, tem um detalhe de anatomia aqui que é muito curioso e tem consequências bem práticas. As fontes que a gente consultou mostram que se alguém, sem querer, engasga e aspira alguma coisa pequena, tipo um amendoim, esse objeto quase sempre vai para o mesmo lugar. Por que será, hein? E a resposta está toda aqui. O brônquio direito, que leva para o pulmão direito, é mais curto, mais largo e fica numa posição mais vertical, mais retinha que o esquerdo. Ou seja, é um caminho muito mais direto, mais fácil para qualquer objeto estranho cair. Uma peculiaridade do nosso design interno, né? Ok, avançando na nossa jornada, o ar finalmente chega ao seu destino, os pulmões. E aqui tem outra surpresa, eles não são gêmeos idênticos, não. Pois é, existe uma assimetria bem interessante. O pulmão direito é um pouco maior e tem 3 divisões, 3 lobos. Já o pulmão esquerdo só tem 2. E o motivo é super nobre, ele precisa abrir um espacinho para um vizinho ilustre, o coração. E para proteger esses órgãos tão importantes, existe a pleura. É como se fosse um saco de parede dupla que envolve os pulmões. E entre essas 2 camadas tem um líquido que funciona como um lubrificante, sabe? Isso permite que os pulmões inflem e desinflem milhares de vezes por dia, de forma suave, sem nenhum atrito. Certo, mas como é que tudo isso entra e sai dos pulmões? Bom, tem um ponto de conexão central, que é o hilo. Pensa nele como se fosse o saguão de um aeroporto. É por ali que os brônquios entram, a artéria pulmonar chega, trazendo o sangue que precisa de oxigênio, e as veias pulmonares saem, levando o sangue já oxigenado de volta para o coração para ser distribuído pelo corpo. Bom, agora que a gente já entende melhor a estrutura, vamos falar dos perigos. Porque apesar de ser um sistema muito bem feito, ele também enfrenta ameaças bem sérias. E a ameaça mais letal, sem dúvida, é o câncer de pulmão. Ele é, infelizmente, a principal causa de morte por câncer no mundo. E ele pode aparecer tanto lá na ponta, nos alvéolos, quanto nas vias aéreas maiores, como a traqueia e os brônquios. E aí a gente volta para a pneumonia, aquele dado do começo da nossa análise. A pneumonia é basicamente uma infecção que inflama os alvéolos, aqueles saquinhos de ar. Com eles inflamados, a troca de gases fica super comprometida. É por isso que é uma condição tão grave. E existem grupos que são mais vulneráveis, né? Crianças e idosas, por exemplo, precisam de atenção redobrada. Assim como pessoas que já têm outras condições de saúde, como problemas de coração, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, diabetes ou alcoolismo. Além das infecções como a pneumonia, tem também as doenças crônicas, e a gente pode dividir elas em 2 grandes grupos. Nas doenças obstrutivas, tipo asma e enfisema, a grande dificuldade é expirar, é soltar o ar. Já nas doenças restritivas, como a fibrose, o problema é o contrário. A dificuldade é inspirar. Os pulmões ficam mais rígidos, então é difícil de encher eles de ar.
No final das contas, por que é tão importante entender tudo isso? Porque conhecer cada detalhe, dos brônquios à pleura, é o primeiro e mais fundamental passo para a gente proteger a nossa respiração e, claro, a nossa vida. Então, só para a gente amarrar tudo, o ar viaja por uma árvore complexa de canais, nossos pulmões não são idênticos, um é diferente do outro, eles são a nossa central de oxigenação do sangue e, infelizmente, estão na mira de ameaças sérias como câncer, pneumonia e outras doenças crônicas. A gente faz isso mais de 20.000 vezes por dia. É um ato tão automático que a gente nem percebe. A pergunta que fica é: com que frequência paramos para pensar na engenharia incrível que existe por trás de cada puxada de ar? Essa engenharia que, simplesmente, nos mantém vivos. Ok, vamos mergulhar nesse processo que a gente faz milhares de vezes por dia. Respirar. Essa jornada toda começa com um motor potente, mas que fica escondido. Vamos explorá-lo. Na respiração calma, um único músculo faz praticamente todo o trabalho pesado. Agora, o interessante aqui é o que esse número de fato representa. A contração desse músculo sozinha já puxa o ar para dentro. Ele é o motor principal. Outros músculos ajudam, claro, principalmente durante um exercício ou para forçar o ar para fora. Mas colocar o ar para dentro é só metade da história. O sangue também faz uma viagem essencial. A cada minuto, cerca de 5 litros de sangue são bombeados do coração para os pulmões. É aqui, nessa estrada gigantesca, que acontece a entrega mais importante de todas. Então, o ponto é este: um vaso traz sangue sem oxigênio e o outro leva o sangue renovado. Vamos descer para o nível microscópico, onde a mágica de verdade acontece. É uma troca bem simples. Entra oxigênio para dar vida e sai o resíduo celular. E a velocidade disso é impressionante. A troca inteira é inacreditavelmente rápida. Essa folga no tempo garante que o corpo tenha o oxigênio que precisa, mesmo no sufoco. Mas espera aí, como é que milhões desses saquinhos de ar não murcham com a pressão? A resposta está numa substância incrível chamada surfactante. Vamos entender o que ela faz. Isso torna muito mais fácil encher os pulmões a cada respiração. Essas pequenas fábricas celulares são vitais para manter o sistema todo funcionando direitinho. Isso nos leva a uma conexão super importante entre essa ciência e a nossa saúde. Como os pulmões são dos últimos órgãos a amadurecer, o sistema é frágil em bebês prematuros. A falta de surfactante cria uma reação em cadeia perigosa. Cada respiração vira uma luta. Isso mostra como esse processo microscópico é vital desde o primeiro segundo de vida. Então, ao respirar fundo, vale lembrar da jornada incrível acontecendo dentro do corpo. Pense num processo incrível, uma máquina invisível que trabalha dentro de nós a cada segundo. É algo que fazemos sem parar, mas sobre o qual raramente paramos para pensar, não é mesmo? Hoje, vamos desmontar essa máquina invisível para ver direitinho como cada peça funciona. E essa é a grande questão. 20.000 vezes por dia é um número impressionante. Nossos corpos executam essa tarefa complexa sem que a gente nem se dê conta. Então, o que realmente acontece nessa jornada? Desde o momento em que o ar entra até a energia que ele nos dá. Vamos mergulhar nesses detalhes. Para começar, vamos dar uma olhada no panorama geral. Porque respirar não é só sobre os pulmões, sabia? É uma dança, uma interação dinâmica entre os pulmões, a caixa torácica e um músculo super importante. E aqui está o protagonista dessa história. Durante a respiração normal, aquela tranquila, o diafragma é responsável por 75% de todo o esforço para puxar o ar para dentro. Ele é o verdadeiro motor da nossa máquina de respirar. E o que é fascinante aqui é que inspirar e expirar são processos muito diferentes. Inspirar, puxar o ar, é um ato ativo. O diafragma contrai, ele desce, expandindo o peito para o ar entrar. Já a expiração, quando estamos em repouso, é na verdade passiva. O diafragma simplesmente relaxa e a elasticidade natural dos pulmões empurra o ar para fora. É quase sem esforço. Certo. O ar já está nos pulmões, mas como é que o oxigênio chega aonde precisa? Bom, isso nos leva para a segunda parte da nossa jornada, a parceria vital entre os pulmões e o nosso sistema circulatório. Esse aqui é o circuito pulmonar, em 4 passos bem claros. O sangue usado, vamos dizer, vai para os pulmões. Lá, ele passa pelo saco de ar para uma recarga rápida de oxigênio. E aí, volta para o coração, prontinho para ser distribuído e dar energia para o corpo todo. É um sistema de entrega incrivelmente eficiente. Ok, já vimos o movimento mecânico, já vimos o fluxo do sangue,
Agora vamos dar um zoom. Mas um zoom de verdade, bem fundo, até o nível microscópico dos pulmões. É lá que a mágica acontece de fato, nos alvéolos. É como se fosse um elenco de filme. De um lado, o saco de ar, feito dessas células super fininhas, os pneumócitos tipo 1. Do outro lado, um vaso sanguíneo tão, mas tão fino que os glóbulos vermelhos, que são os nossos caminhões de entrega, precisam passar em fila indiana. E o mais importante, as paredes que separam o ar do sangue são finíssimas, feitas para uma troca bem rápida. E ali, escondidas nessas paredes, estão umas células especiais, os pneumócitos do tipo 2, que têm um papel secreto e crucial que a gente já vai ver. Com o cenário montado e os atores em posição, chegou a hora do evento principal. É para isso que todo esse sistema existe, a troca de gases. Vamos seguir um único glóbulo vermelho. Ele chega no pulmão carregado de dióxido de carbono, que é o lixo do nosso metabolismo. Ao passar pelo alvéolo, ele rapidamente solta esse CO2 e pega uma molécula de oxigênio fresquinho. E aí ele parte revitalizado com uma nova missão. E olha só a velocidade disso. O processo todo, deixar o lixo e pegar a carga preciosa, acontece em apenas meio segundo. Meio segundo! Mesmo quando o coração está a 1000 durante um exercício. Essa troca acontece com uma velocidade e uma precisão impressionantes. Mas aí fica a pergunta: como é que o oxigênio se segura para essa viagem? Ele se liga a uma molécula especial dentro dos glóbulos vermelhos, a hemoglobina. Dá para pensar nela como um ímã molecular para o oxigênio, garantindo que ele chegue sã e salvo ao seu destino. Então, a gente já viu a mecânica, o fluxo sanguíneo e a troca de gases. Mas existe um ingrediente secreto, um herói anônimo que impede que o sistema inteiro entre em colapso. Lembram daquelas células do tipo 2? É agora que elas entram em cena. Essas células especializadas, os pneumócitos do tipo 2, produzem uma substância chamada surfactante. É como se fosse um filme bem fininho que reveste a superfície interna de cada um dos milhões de saquinhos de ar. E para que serve isso? Bom, os alvéolos são úmidos por dentro, e essa umidade cria uma coisa chamada tensão superficial. É uma força que tenta fazer eles murcharem, como uma bolha de sabão que encolhe. O surfactante funciona como um lubrificante. Ele quebra essa tensão, essa cola da superfície. Sem o surfactante, inflar os pulmões seria como tentar encher milhões de balõezinhos minúsculos e meio grudentos por dentro. E exigir um esforço muscular gigantesco a cada respiração, e os alvéolos poderiam simplesmente grudar e colapsar ao soltar o ar. E isso nos leva a um ponto clínico muito importante. Os pulmões são um dos últimos órgãos a ficarem prontos no feto. Por quê? Simplesmente porque eles não são usados para respirar dentro do útero. E a produção de surfactante é um dos últimos passos desse amadurecimento. É aqui que a importância desse segredo fica muito clara. Em bebês prematuros, aquelas células do tipo 2 podem ainda não estar prontas para produzir surfactante o suficiente. Sem ele, cada respiração vira uma luta exaustiva contra o colapso dos pulmões. Isso mostra o papel fundamental desse herói anônimo. E assim, a gente completa a jornada de uma única respiração. Desde a contração de um músculo até a troca de moléculas em meio segundo. Tudo perfeitamente orquestrado. Isso acontece 20.000 vezes por dia, em silêncio, sem a gente nem notar. O que nos faz pensar que outras máquinas incríveis e invisíveis estão funcionando dentro de nós agora mesmo.